senhor tem aí uma oficina literária muito reconhecida, há mais de 20 anos aí, lançando novos escritores para o mercado, né, aí gaúcho e nacional. Enfim, como que se deu o início dessa oficina? E como que tu vê a importância desse trabalho voltado? Eu acho que é uma porta, uma vitrine para esses novos talentos que vêm surgindo aí É também, verdade. né? É. Eu uni duas coisas. Eu era professor antes de ser escritor. Né? Uhum. Muita gente acha que é o contrário, mas não. Eu já era professor. Então, quando eu comecei a escrever, né, e passei, digamos, a partir de certo momento da minha vida, da minha trajetória, depois assim de, sei lá, 15 anos, não sei, de escrever e de publicar, achei que eu tinha já alguns conhecimentos que poderiam ser repassados para os outros. E tinha, por outro lado, a experiência com a literatura. Então, quero dizer assim, eu tinha esse conhecimento técnico e como professor eu conhecia os meios, Uhum. né, os meios pedagógicos, digamos assim, de transmitir isso aí. Né. As oficinas são muito mais antigas que as pessoas pensam. Né. Há uma citação, uma referência a uma lenda que envolve o poeta romano Virgílio, autor das Bucólicas, autor da Eneida, que a mãe dele, quando estava grávida dele, foi consultar um mágico, um adivinho, porque ela tinha um sonho de uma árvore, né, um loureiro, e foi falar o que significava esse sonho. E esse adivinho, né, disse: a senhora vai dar à luz a um grande poeta, mas faça assim, quando ele chegar na idade certa, quando ele souber ler, a senhora mande ele para Roma para aprender a escrever poesia com os grandes poetas. Tá? Essa lenda tem 2000 anos. Então, esse aprender how to do, né? Isso existe. Isso de fato existe. E é uma ideia Sempre muito existiu. antiga, sempre existiu. Né? Isso, claro, foi sempre mais visível em outras artes, como na pintura, na escultura, no desenho, na dança, na música. Sempre houve, em certo sentido, academias que ensinaram isso. Né? A literatura custou muito a se institucionalizar. Esse foi um processo que começou depois da Segunda Guerra Mundial. A partir da década de... o forte mesmo começou no início da década de 50 do século anterior. Nos Estados Unidos, é que passaram a surgir as primeiras experiências de laboratórios de escrita, que eles chamavam e chamam até hoje de escrita criativa, né? Da qual saíram grandes escritores, né? Sem dúvida. Então, esse é um processo que sempre existiu e ele apesar, digamos, da minha oficina estar com 23 anos, ele é algo novo ainda no E tu país. foi pioneiro aqui, Sim, né? sem dúvida, foi. E ela acabou sendo a oficina, agora é a oficina mais antiga do país, né, em funcionamento ininterrupto. Isso porque eu tenho o apoio institucional da minha universidade, a PUC. Então, surgiu, portanto, desse meu gosto por ensinar e dessa possível competência que eu tinha adquirido como escritor. Então, juntaram as duas coisas. Aí surgiu. E aí entra a polêmica da questão da técnica para É, escrever, que é importante, né? E existe, e de fato, existe. um escritor tem que procurar conhecer essas técnicas, um É. novo escritor, porque não existe só inspiração, né? Nesse Não, meio. claro que não, claro que não. Como em qualquer arte, né? É a técnica que liberta o talento. Né? Então, há pessoas que podem ter talento, né? Mas não têm a técnica. Então, aquele talento desaparece, né? Se perde. Né? Então, se a pessoa tem a vocação, tem o talento, o conhecimento mais rápido das técnicas vai facilitar o trabalho. Né? Sim, O trabalho. com certeza. Sem dúvida. Os antigos construtores das igrejas, das catedrais góticas da Europa, tinham um lema, né, que era em latim, mas dizia assim: a arte sem a ciência não é nada. Né? Quer dizer, tinham a arte para construir aquelas magníficas igrejas, desenhar aquilo tudo que é realmente uma das melhores expressões do ser humano, né?
mas precisavam também da ciência para pôr aquilo tudo de pé. Né? É. Então, em todas as artes, e com a literatura é assim. Não quero dizer que a pessoa não possa adquirir por si mesma. Claro que sim, eu sou um exemplo, Sim. e outros também, tantos outros, da minha geração. Mas eu tenho certeza que tudo teria sido melhor para mim, ou pelo menos mais rápido, a gente não é eterno, né? Mais rápido se eu tivesse se eu tivesse Uma frequentado, exatamente, E tu tem obras aí adaptadas para o cinema também, né? Como que é? Como que tu recebeu esses filmes, assim? Olha, é uma coisa que pode parecer até um pouco estranho, É. mas os livros, depois de publicados, eles não são mais meus. Tá? É uma sensação um pouco estranha. Não são todos os escritores que pensam assim. Muitos pensam assim. E outros não. Há outros que acompanham a trajetória de cada um dos seus livros, fazem retoques em cada edição que sai e tal. Eu nunca fiz isso. Eu não tenho paciência para nem tempo. Né? Então, o livro, em certo sentido, ele é outro, porque eu já estou trabalhando no livro seguinte. Sempre a busca do livro perfeito. Né? Não existe. Então, a adaptação de um livro meu já é uma segunda, né? Um segundo trabalho sobre aquele. Né? Eu vejo com muita naturalidade, eu não acompanho o roteiro, apesar dos diretores você me dizer, olha, dá uma lida, vê o que tu acha. Eu digo, não, prefiro não ler e tal. Você vê o trabalho pronto. É, o trabalho pronto. Né? E entendo que os diretores precisam ter autonomia e os roteiristas precisam ter. Claro, é evidente, precisam ter essa Que é uma digamos, adaptação, né? Não claro, é outra linguagem, né? Da qual eu não entendo. Gosto, mas não entendo. A sua esposa é escritora também, né? Como que é essa relação literária de vocês? Ela é a tua primeira leitora ou não? Sim, é a minha primeira leitora, né? A primeira vítima, digamos assim. Nós temos um diálogo muito bom. Aliás, em literatura falamos pouco até. Né? Falamos mais do que um casal fala normalmente, né? Fala da filha, fala do neto, fala essas coisas normais. Né? A literatura a gente fala pouco. Né? Mas, quando chega o momento, né? quando o livro eu considero pronto, então ela é uma excelente leitora, então eu sempre peço para ela ler. E depois peço para outros ainda lerem. E ela sempre faz... Sim, as observações são muito importantes, muito relevantes. É uma excelente leitora, ela aponta problemas onde eu não tinha visto. Né? Isso aí é assim mesmo, faz parte. Legal. Tu tem um programa aí também na PUC, né? Que tu entrevista novos escritores. Como que é isso, essa experiência para ti? Olha, também é uma coisa um pouco já antiga, já vai para quase 10 anos. Surgiu do seguinte, normalmente o escritor não tem um tempo bom para a entrevista, como por exemplo este tempo desta entrevista agora, nesse momento, que é um tempo bom, onde se pode falar bem, tranquilamente e tudo. Normalmente não há isso. Né? Então eu disse, não, vamos fazer quando foi criada a UniTV, né? Se vamos dar uma voz para os novos, que eles possam falar realmente, com tempo e tudo. Ótimo, vamos incluir na programação, mas quem é que vai fazer o programa? Disse, eu não tinha pensado nisso. Disse, não, acho que tu tens que fazer. Nada melhor que quem conhece. Quem deu a ideia, né? Eu disse, bom, então tá, vou tentar, eu não sou jornalista. Eu disse, a única coisa que eu posso fazer é fazer um diálogo com as pessoas, nada mais, porque eu realmente não sei como é a técnica de entrevista, não tenho a menor ideia de como seja, né?